comunidade Apegados, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é mais um episódio do Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. E hoje nós vamos ter o prazer de conversar com Rafael Correia, fisioterapeuta osteopata, DO pediátrico. Então, vai ser uma aula para vocês, vai ser uma aula para mim também, para eu poder entender um pouco mais sobre isso. E, de repente, a gente vai estar aí ajudando muitas famílias que vão ouvir esse episódio hoje. Tudo bem, Rafael? Seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Como que você está? Olá, Carol, tudo bem? É um prazer estar aqui, um prazer, uma honra estar falando junto com você, falar para o seu público. Eu que venho há pouco tempo escutando os podcasts do Apegados, né? E estou gostando bastante. Para mim realmente é uma honra, um privilégio estar aqui falando com você e com todos que estão escutando. Ai, que bom, muito obrigada. A honra é toda nossa de ter você aqui para trazer aí tanta informação importante para a gente. E aí, Rafael, eu queria começar com a definição, né? O que é osteopatia, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Ok. Bom, realmente o termo osteopatia ou a disciplina ainda não é tão conhecida assim, né? Então acho que é uma boa forma da gente iniciar, né? A osteopatia a gente pode chamá-la ou dizer que ela fazer o que ela é, né? De uma forma simplificada. Bom, de uma forma simplificada, a osteopatia é um sistema de tratamento da saúde que tem como objetivo criar um terreno que seja mecanicamente favorável para que os diferentes sistemas corporais tenham condições ideais de funcionamento. Frente a essas boas condições mecânicas, o corpo, dentro da sua fisiologia, cumpre as suas tarefas. Cumprindo as suas tarefas de maneira adequada, cada sistema e esses sistemas se conversando entre eles, a saúde tende a prevalecer. Então é um sistema de tratamento e prevenção em saúde que tem esse objetivo, né? De devolver a função mecânica de todos os sistemas corporais. Com isso se abre um leque muito amplo de possibilidades de atuação. E eu sei que você trabalha com criança, mas como foi que surgiu o seu interesse para trabalhar na pediatria? Isso, o interesse em termos de criança e bebês e crianças, que é o meu foco, né, já de alguns anos, acho que vem de longa data pelo meu perfil. Eu sempre gostei muito de criança, né? Sempre me afeiçoei muito com as crianças, sempre tive um prazer enorme de estar junto com as crianças, brincando. Quando eu me formei osteopata, em verdade, eu não imaginava que eu iria trabalhar exclusivamente com pediatria lá atrás, há muitos anos atrás. Isso acabou acontecendo de uma forma natural, né? Eu comecei a receber os bebês das famílias que eu trabalhava, então eu atendia a moça e ela ficava grávida. Imediatamente depois, quando o bebê chegava, ela levava o bebê para que eu fizesse o trabalho de osteopatia. Eu fui pegando gosto com isso, os casos foram ficando mais desafiadores, e aí os médicos pediatras começaram a conhecer o meu trabalho, os outros profissionais da saúde que trabalham com pediatria também, começaram inclusive a indicar os pacientes, e chegou um momento na minha agenda que a minha secretária falava assim: olha, eu tenho 2 pacientes e um horário, eu tenho um paciente que está travado da coluna, e eu tenho um bebê que não consegue mamar. Quem eu marco? Ela falava assim, marco o bebê, né? Mesmo porque eu tinha uma equipe que conseguia dar conta dos adultos. E aí, naturalmente, eu comecei a dar mais direcionamento para a pediatria. Com as complexidades dos casos que apareciam, isso me exigiu cada vez mais estudar mais, me especializar mais dentro da área de osteopatia pediátrica. Isso é um caminho infinito, né? Até que em um determinado momento eu falei, bom, então agora eu paro de receber adultos, né, pacientes adultos novos, e vou trabalhar só com os bebês e as crianças, né? Então esse foi o meu caminho. Não foi pensado, foi algo natural, e sou super feliz em relação a essa dinâmica. Que interessante você trazer isso, né? Porque
um bebê que não consegue mamar, eu jamais pensaria em levar para um osteopata. Então, assim, me surgiu assim, quais são as questões que os pais podem levar seus bebês ou crianças, né? Quais são as questões mais comuns que você recebe e também não comuns no sentido de fáceis, né? Porque pode ser complexo. Mais frequentes, né? Isso, mais frequentes. E como saber se é o caso ou não? Com aquela definição que a gente falou de osteopatia, né, Carol, que a osteopatia é uma metodologia de tratamento e prevenção em saúde que tem o intuito de criar um terreno favorável para que as funções aconteçam. Dessa forma, o leque de atuação ele é muito amplo mesmo, né? Desde de uma atuação unicamente preventiva, né? O paciente, seja um bebê ou seja um paciente adulto, não apresenta nenhuma queixa específica, então a gente faz um trabalho em cima disso, ou uma variedade de queixas. O que é frequente que eu costumo receber no consultório, né? A grande maioria, 90% dos meus pacientes tem menos de 6 meses de idade, né? Então eu recebo muito bebê com desafios da amamentação, a díade, né, a dupla mãe-bebê com dificuldades da amamentação, seja por ordem do bebê ou ordem da mãe, ou ambos, né? O bebê que machuca o peito da mãe, que gera fissura, que gera dor, que engasga, que se agita durante a amamentação. Então os desafios da amamentação são frequentes no consultório de osteopatia pediátrica. Disfunções congênitas, por exemplo, o bebezinho que nasce com torcicolo. Pouca gente sabe que um bebê pode nascer com o pescoço duro. Um torcicolo, igual a gente tem dor no pescoço, o bebê está dentro do útero, né? Durante a gestação, o corpo do bebê ele vai se moldando dentro da pelve materna. Então, algumas vezes, ele pode nascer com o pescocinho torto ali, né? Nossa, que é um torcicolo congênito. Então, nós trabalhamos com isso também, junto com a fisioterapia, muitas vezes quando necessário. Trabalhamos disfunções de quadril, trabalhamos irritabilidade exacerbada, né? Os bebês, a princípio, ficam irritados, choram. A princípio, é a realidade de um bebê, você, a mãe, bem sabe disso, né? Porém, quando isso está exacerbado, alterações, dificuldades com sono, às vezes o bebê tem algum desconforto, alguma dor pelo processo da gestação e do parto, e isso dificulta que ele tenha um sono mais tranquilo, uma agitabilidade fora do padrão, casos de refluxo, né? Então, casos de refluxo muito importante, refluxo mais patológicos, alterações gastrointestinais num contexto mais amplo, e alterações na esfera respiratória, né? Então, às vezes o bebê desenvolve uma bronquiolite. A gente trabalha sempre, né, por todas essas patologias respiratórias, gastrointestinais. É importante dizer que o osteopata ele não substitui o trabalho do médico. Tá? São vertentes que se complementam. O médico vai fazer o trabalho clínico, importantíssimo, né? E o osteopata entra com o trabalho dentro da mecânica numa dinâmica de estímulo funcional. A gente vai trabalhar com a função dos sistemas corporais, a função mecânica deles, para que crie um terreno de boa vascularização, de bom retorno venoso e linfático, de boa chegada e transmissão das informações neurais. Frente a isso, aquele sistema, em especial, ele vai ter tudo o que ele precisa para, em tese, fazer a função, desempenhar a função que ele precisa fazer. Então, o tratamento osteopático mecânico, ele se soma ao tratamento médico clínico. Tá? Então, basicamente, isso são as coisas mais frequentes que a gente pega. E tem uma outra muito frequente, que são as assimetrias cranianas. Os bebês que ficam com a cabeça achatada, seja pela dinâmica intrauterina ou depois do parto, né? Fica só com a cabeça numa posição, a cabeça acaba achatando. A gente trabalha bastante com isso também. A minha sobrinha, inclusive, teve essa questão da cabecinha achatada e ela precisou usar aquele capacetezinho. O capacetinho, né? Assim. a órtese, né? Isso. E isso pode acontecer, você diz, ainda na gestação? Existe alguma forma de a gente prevenir na gestação? Então, assim, Carol, e para quem está escutando, né? A nossa cabeça, o nosso crânio, imagina um quebra-cabeça 3D. Ele é formado por várias peças ósseas. Tá? E lá dentro tem o cérebro.
como se fosse uma caixa oca formada por várias pecinhas. Certo. Essa estrutura ela é muito flexível e muito maleável. Dentro do útero ela é uma mistura de cartilagens com membranas e com bastante cálcio. E ela é flexível e maleável. Durante a gestação, aquela imagem que nós temos de um bebê flutuando no líquido amniótico, com um astronauta no espaço, ela não existe na maior parte da gestação, só no início, né? Então o bebê, ele, apesar dele ter movimento, apesar dele ter espaço para se movimentar ali, ele está em realidade apertadinho, com movimentação restrita. Então muitas vezes, já no período intrauterino, o corpinho do bebê ele vai se moldando a essa posição, né? Às vezes o bebê está sentadinho, está pélvico, às vezes ele está coroado, com a cabeça virada mais para um lado, mais para o outro, com pressões em locais diferentes da cabeça, e isso pode sim ir moldando o crânio do bebê. Então essa é a primeira possibilidade de uma causa de assimetria craniana, tá? Não sinostósica que a gente fala. Qual é esse termo técnico? Aqui, ó, imagina que essa minha mão, a minha mão esquerda é uma peça, o pessoal está escutando, na maior parte das vezes não está vendo, né? E a minha mão direita seria uma peça do outro lado e elas estão se encostando, né? Uhum. Então, existe um espaço livre entre uma mão e outra, ok? Pode acontecer em casos raros onde esse espaço livre desaparece e um osso cola um no outro, ele se funde. E aí esses são casos raros e mais graves que precisam de intervenção de neurocirurgia muitas vezes, que não é o caso que a osteopatia trabalha. Depois que o bebê nasce, como a cabeça do bebê é muito maleável e flexível, o cérebro vai crescer. Então a cabeça do bebê que é pequenininha começa a crescer porque o cérebro lá dentro cresce. Quando o cérebro cresce, ele expande a caixa craniana, e ela deveria expandir em toda a circunferência da cabeça. Porém, quando o bebê permanece na mesma posição por períodos muito prolongados, dorme na mesma posição, a cabecinha dele fica girada, por exemplo, para o lado direito, e aí ele vai ter um contato específico da cabeça. Esta região que está em contato, ela se torna mecanicamente mais rígida do que o restante da cabeça dele. O cérebro não está nem aí, ele continua crescendo, entende? Só que como o cérebro não tem propriedade de furar o colchão, por exemplo, né, então a cabeça começa a crescer de forma assimétrica, tortinha. E isso pode se instalar, Carol, de forma muito rápida, muitas vezes. De um mês para o outro isso pode aparecer e intensificar de forma importante. Porque o primeiro trimestre de vida de um bebê é quando o crânio cresce em maior velocidade. Então, sim, muitas vezes, de um mês para o outro, os pais não percebem, apareceu, já está grande, essa assimetria. Então, é sempre importante de frisar que se uma família percebe que o seu bebê tem um achatamento na cabeça, é muito importante frisar, de comunicar ao pediatra, pontuar para o pediatra, insistir para o pediatra, porque, infelizmente, ainda a gente escuta de alguns colegas pediatras, não todos, tá? Que isso é um problema só estético, quando crescer cabelo está tudo bem, não dá nada, e a gente sabe, inclusive pela própria literatura, que não é bem assim, tá bom? Então, basicamente, essa é a gênese, assim que aparecem as assimetrias posturais ou posicionais. Origem intrauterina e depois que nasceu, né? E aí me fez pensar também, talvez, na importância dos pais estarem trocando também o neném de posição. Eu moro nos Estados Unidos e aqui, desde que o neném nasce, eles falam muito da importância de colocar o neném no tapetinho, e eles sempre falam numa superfície extremamente plana, né? Assim, em cima da cama não é a mesma coisa do que no chão, e deixar o neném de barriga para baixo, e você fazer algumas estimulações dessa. Isso, o tummy time, exatamente. E fazer algumas estimulações dessa forma. Então, você assina embaixo nessa recomendação, isso é realmente importante? Com certeza, Carol. Então, o termo tummy time, ele se difundiu mesmo no mundo. Aqui no Brasil a gente também utiliza esse termo, tá? O que é importante para que a gente, a princípio, previna as assimetrias? Primeira coisa é proporcionar para o bebê um rodízio de posições de cabeça quando ele estiver em posição paradinha, estático. O bebê no seu primeiro trimestre, ele também motoramente é menos capaz. Então a tendência, mesmo quando ele está acordado, é que ele fique de barriguinha para cima, mexendo muito pouco. Então a cabeça dele vai estar pressionando no mesmo lugar. E aí ele dorme, e com a cabeça no mesmo lugar,
né? Então uma coisa muito importante é proporcionar para os bebês um rodízio de posições da cabeça. Direita, esquerda, no centro, direita, esquerda, no centro. A estimulação motora de barriga para baixo, o tummy time, ele é muito importante. O tummy time é o exercício de ouro para todos os bebês, independente se tem assimetria ou não tem assimetria. Tá? É um exercício que vai exigir esforço por parte dos bebês. A maioria esmagadora dos bebês, para não falar 100%, 99,9% dos bebês não gostam no início do tummy time. Né? Então, assim, é natural que ele reclame, porque ele tem que fazer um esforço muito intenso. Certo. Dessa forma, de pouquinho em pouquinho, né? Os pais vão colocando lá de pouquinho em pouquinho, sem torturas, mas também sem dar moleza. Devagarzinho, aí aos poucos, passando os dias, as semanas, os meses, o bebê vai se condicionando, vai ganhando mais condicionamento, mais força, e aí ele vai numa crescente. Quando o tummy time é bem trabalhado, a dinâmica motora do bebê também vai reagir de forma positiva. O que proporciona para ele, Carol, melhor desenvoltura quando ele está acordado, inclusive. Sim. Ele tendo mais desenvoltura quando está acordado, ele está se movimentando mais. E aí ele fica menos parado. O que também colabora com a dinâmica das assimetrias. Né? Uhum. A literatura aponta para a gente, por exemplo, que uma das tendências dos bebês que têm assimetria craniana é um atraso do desenvolvimento motor. Tendência, tá? Não quer dizer que sempre vai acontecer, existe uma tendência. Então, quando a gente estimula essa parte motora com o barriguinha para baixo e com os outros estímulos também de barriguinha para cima, nós estamos contribuindo para minimizar a chance disso acontecer. E o bebê que tem assimetria se faz tão importante como qualquer bebê, mas ainda mais, a gente fica muito ligado nisso. Tá bom? Então é isso que os médicos falam aí, falam aqui também, é muito importante. Os autores mais recentes hoje recomendam o tummy time a partir da 2ª semana de vida do bebê. Antigamente se falava para esperar alguns meses, muito novinho ainda, mas não, já se sabe que pode mandar ver logo do início. 2ª semana, de pouquinho em pouquinho, vai fazendo, que é tudo de bom. Eu lembro ter sentido essa estranheza inicialmente, né? Mas ela é tão pequenininha, ela não mal mexe. E a médica falando, não, mas é importante, é super importante. E eu realmente comecei a fazer muito cedo. Minha filha talvez tinha, por aí, né? 2 semanas ou um pouquinho mais. Sim. Mas dos casos que você trouxe, por exemplo, dificuldade com a amamentação, eu tive, né? Tudo isso. A minha filha também teve, por exemplo, cólica. Minha filha tinha muita cólica. Você falou sobre questões também gastrointestinais, né? Assim, refluxo, minha filha também tinha. Então, assim, como que a osteopatia... Sua filha era um parto cheio para a gente trabalhar com ela. Total, ela é um estudo de caso para vocês. Graças a Deus, hoje ela é super saudável, tudo bem, mas assim, você falando, eu check quase todas essas caixas aí, né? Mas... como que a osteopatia ela pode ajudar nesses problemas, né? Assim, no caso, vamos supor, de refluxo. O que é que uma criança com refluxo, como que a gente pode educar os pais e o que é que eles podem estar fazendo dentro de casa para amenizar esse quadro que é tão difícil, principalmente para pais de recém-nascidos que já estão aí, talvez, sem dormir há muito tempo, e aí o neném chora por 1 hora sem parar e você só aumenta o desespero. Então é uma pergunta complexa essa, porque exige uma resposta, é uma pergunta simples com uma resposta complexa. Né? Os desafios gastrointestinais, refluxo, cólica, constipação, a princípio, quando nós vamos estudar na literatura clínica, médica, nós vemos muitas hipóteses para um determinado acontecimento. O refluxo em si, né, que é a volta do conteúdo gástrico para cima, seja ele exacerbando em forma de golfo ou de vômito, tá? Ou mesmo quando o bebê não golfa, o conteúdo sobe na boca, o bebê rumina, faz uma cara de azedo e engole novamente. Para que isso aconteça, existem várias possibilidades. Na grande maioria das vezes, Carol, é o resultado de uma somatória de acontecimentos. Tá bom? A primeira explicação
é que o trato gastrointestinal de um bebê recém-nascido, ele ainda é imaturo. Frente a isso, o esfíncter do esôfago, que é o principal ator da barreira contra o refluxo, ele não tem uma capacidade tão forte para lidar com os aumentos e as variações de pressão que acontecem dentro do abdômen do bebê. Por exemplo, ele é capaz de manter a pressão para o conteúdo do estômago não subir. Mas se o bebê começa a fazer força para fazer cocô ou para soltar um pum, a pressão da barriga aumenta muito. E aí o esfíncter, que é imaturo, já não dá tanta conta assim. Entendeu? Então essas coisas vão se somando. Existem teorias que correlacionam a dinâmica do refluxo com alterações de alergia alimentar, principalmente a proteína do leite da vaca. Né? Então aqui no Brasil é a APLV, a alergia à proteína do leite de vaca, que isso pode gerar uma inflamação importante do trato gastrointestinal. Alterações do refluxo podem estar ligadas, olha só, você falou da sua filha, eu vou usar isso como exemplo. Sim. Uma criança, um bebê que não mama de forma adequada, engole muito mais ar do que uma criança que mama de forma adequada no peito da sua mãe. Sim. Engolindo mais ar, que acontece também com a mamadeira, tá? Engolindo mais ar, a pressão dentro do estômago aumenta mais do que se tivesse menos ar, o que facilita a volta do refluxo. Então pouca gente, esse raciocínio da mecânica é um raciocínio bem osteopático, entende? Os sistemas eles correlacionam, não existe um estômago isolado no mundo, não existe uma boca ou uma língua isolada no mundo, é um ser integral, esse é um dos princípios da osteopatia, da unidade do organismo humano, onde quando existe uma discrepância em um ponto, pode ser que o outro esteja sentindo por causa disso. É muito importante que os pais comuniquem sempre ao pediatra o que esteja acontecendo. Às vezes fica um pouco subjetivo, porque os pais falam assim, olha, meu bebê chora, ele está chorando muito. Para você ter uma ideia, Carol, existem estudos que falam que um bebê saudável, completamente saudável, ele chora em média 2 horas por dia. Tá? Então, uau, 2 horas chorando é muito, talvez não direto, né? Mas chora um pouquinho que vai. Então, dependendo de como a mãe enxerga o que está acontecendo, ela pode chegar para o pediatra mais ou menos intensamente. Né? Sim. Existem algumas dinâmicas que são fáceis de se fazer em casa, né? De uma forma bem generalizada, cada caso é um caso, mas eventualmente se começa por alguma dinâmica de higiene domiciliar. O bebê mama, não vai colocar ele direto deitado, ele vai ficar mais em pezinho no corpo da mãe ou do pai, na posição meio de arrotar, né? Fica ali uns 20 minutos, 30 minutos, para dar tempo do conteúdo do leite descer bem, passar do estômago para o intestino, eventualmente o bebê arrotar, pode ajudar também. Se usa muito a elevação dos leitos, né? Então o berço que o bebê vai ficar, a gente eleva a cabeceira para que a gravidade tente manter o leite ali para baixo. A gente sabe pela literatura que isso é um pouquinho duvidoso ainda, né? Tem alguns estudos que falam que não muda muita coisa, mas de qualquer forma a gente orienta isso pela gravidade descer o leite para baixo, né? E em sono, uma coisa importante que todos os médicos falam, isso no mundo todo, é uma das recomendações base, beber para dormir de barriga para cima, não de barriga para baixo. O bebê que tem refluxo, no sono diurno, supervisionado pelo pai ou pela mãe ou um adulto responsável, eventualmente quando ele tem muito refluxo, e isso impede que ele tenha um sono mais tranquilo, num sono diurno supervisionado, eventualmente a gente pode tentar uma leve adaptação dessa posição de barriguinha para cima, levemente, muito leve, inclinado para a esquerda. Porque a gente sabe que o decúbito lateral esquerdo tem menos refluxo do que de barriga para cima. Então, às vezes o bebê acorda porque ele tem um refluxo durante o sono dele. Então, mas a gente não coloca ele totalmente de lado, tá? A gente coloca ele levemente inclinado, ele está de barriga para cima ainda, mas levemente, menos de 45 graus. Isso pode ser uma coisa que também colabore. Mas sempre, é bom frisar para todo mundo que está escutando, sempre, 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 perguntar
e precisa do ok do médico pediatra. O pediatra vai estar avaliando essa criança, vai dizer o quanto ele tem isso dormindo ou não, o quanto vai se fazer seguro ou não fazer essas adaptações. Né? É um trabalho interdisciplinar. Isso, a recomendação formal, a priori, é: bebê dormiu, põe de barriga para cima. Ah, mas o meu bebê se agita de barriga para cima e dorme bem de barriga para baixo. Conversa com o pediatra. Entendeu? Para não ter problema. Porque a gente sabe, cara, só bom frisar para os pais. Existe um índice também muito bem estudado que sabe que, por exemplo, o bebê de barriga para baixo tem um índice maior de chance de ter morte súbita do recém-nascido. Né? Então, por segurança, se instituiu isso, né? Desde a década de 90. Começou aí nos Estados Unidos uma campanha chamada Back to Sleep. Colocou todos os bebês para dormir de costas, né? Barrigão para cima ou de costas. E aí isso ajudou muito nessa dinâmica da morte súbita. Então é muito delicado mexer na posição do bebê, tem que ser estudado caso a caso, específico. As mães podem eventualmente fazer um teste de diminuir a ingesta ou eliminar a ingesta de leite e derivados por no mínimo 2 semanas, tá? Não adianta falar assim, eu comi, parei, há 3 dias não deu resultado. Porque se o bebê está tendo uma reação por alergia, ele precisa de um tempo para o organismo dele desinflamar. Isso gira em torno de 2 semanas, um pouquinho mais às vezes, mas no mínimo 2 semanas para ver resultado. Tá bom? No começo da nossa conversa você falou que pode ser preventiva, mas também pode atuar, né, por questões que já existem. E aí a minha questão é como que os pais sabem se devem levar para o osteopata ou não, né? Sabe se é um caso para se procurar um osteopata ou então pedir essa informação para o pediatra ou não? Você acha que assim, todo mundo deve procurar ou existem alguns casos que são especialmente Carol, importantes? Quando me perguntam isso, eu dou a mesma resposta que eu vou dar para você. Eu sou suspeito porque sou osteopata, tá bom? Mas uma boa avaliação osteopática após o nascimento, ao meu ver, ela é sempre válida. Independente se o bebê tem uma queixa ou não. Tudo bem? Porque como nós mexemos com disfunções mecânicas, mesmo que o bebê não tenha nenhum sinal que chame a atenção dos pais, pode ser que o organismo dele esteja bem compensado e bem adaptado a isso. Porém, a gente faz a pergunta, a que custo ele está adaptado e compensado? A custo de maior gasto energético e adaptações e compensações. Limpando o corpo com essa mecânica, nós damos melhores condições para a fisiologia do organismo. Tá bom? Agora, se algo chama a atenção dos pais, mais válido ainda. O que pode chamar a atenção dos pais? Um monte de coisa. Se a mãe e o pai é de primeira viagem, quase tudo chama a atenção. Né? E algumas vezes a consulta com o osteopata também serve, assim como com o pediatra, de orientar, explicar. Porque às vezes as mães simplesmente não entendem o que está acontecendo. E quando elas entendem, elas falam assim, então é por isso que ele chora, é por isso que ele tem essa dificuldade para dormir, é por isso que ele não está conseguindo mamar, é por isso que ele não está conseguindo fazer cocô. Entendi. Não necessariamente o bebê está doente, está com alguma enfermidade. Ele tem uma condição. E a osteopatia pode ajudar. Mas casos clássicos e comuns e que muita gente não repara, passa desapercebido. É frequente, Carol, que os bebês, logo no início, apresentem uma preferência de posições de cabeça, pelo posicionamento uterino e pelo parto. Então, se você perceber que o seu bebê roda muito bem a cabeça para um lado, e quando você põe para o outro lado, ele volta para aquele lado. E aí você põe para o outro lado, ele volta para o mesmo. Opa, isso pode ser um sinal. Outra coisa, rola o rolo de câmera do seu celular, e é comum vocês verem o bebê com a cabeça sempre para o mesmo lado. Porque celular de mãe e pai novato
tem 500 fotos do bebê, né? Eu me incluo nisso, tá? O meu também tem, não é crítica nenhuma. Então, muitas vezes, assim, a gente fala assim, olha, realmente, você sempre está com a cabecinha inclinadinha para a esquerda e rodadinha para a direita, olha só. Se você perceber um padrãozinho desse, opa, pode ser um sinal de alerta. O que a gente fala, Carol? Eu creio que você tenha público, a princípio, no mundo todo, as pessoas que falam português, né? Mas aqui no Brasil, o profissional de frente é o pediatra, né? Então, o que a gente sugere? Informa o pediatra. Informa o pediatra. Olha, doutor, pediatra, o meu filho, eu percebo que a cabeça dele só fica rodada para um lado. Eu gostaria de levar num osteopata, fazer uma avaliação de um fisioterapeuta pediátrico. Insistam com o pediatra. Por quê? A literatura já mostra, Carol, quanto antes se avaliar e quanto antes se tratar qualquer caso desse tipo, muito melhor. Sim. É comum alguns pediatras ensinarem os pais a fazer alongamento. Fala, olha, alonga a cabecinha, alonga o pescocinho dele assim, desse jeito. E aí se espera. Também saiu um estudo alguns anos atrás que comparou a efetividade dos alongamentos feitos pelos pais e cuidadores e os mesmos alongamentos feitos por profissionais da área de fisioterapia. E, claro, ainda bem, deu diferença, né? Então, insistam em procurar um profissional fisioterapeuta especializado em fisioterapia pediátrica, desenvolvimento motor, um osteopata pediátrico, que nós sim podemos contribuir. Muitas vezes, quando é feito de forma precoce, o resultado é rápido, ele melhora muito rápido. E algumas vezes, quando demora para vir para a gente, dá mais trabalho, como tudo. Tá bom? Sim. Eu fui pesquisar, né, o seu Instagram. Depois a gente vai deixar todas as informações do Rafael, gente, na descrição desse episódio, que vocês podem encontrar aonde as plataformas, né, como que vocês podem entrar em contato com ele. Mas eu vi duas coisas que eu queria trazer também para o episódio de hoje, né? Uma delas é você estava falando sobre a importância de deixar a criança de pés descalço. E eu sempre fiz esse caso, assim, muito forte aqui em casa e sempre mostrei a minha filha desde muito pequena. Ela adora andar de pé descalço, eu deixo ela andar de pé descalço demais. E eu lembro muito de dividir as fotos com a minha família no Brasil, no nosso grupo de WhatsApp. Eles falavam, menina, bota um sapato nela, ela vai se machucar, e ela não sei o quê. E minha filha adorava. Vai ficar doente. Vai ficar doente. Ficar doente era o primeiro comentário, né? Vai ficar doente, vai pegar um resfriado. E ela super saudável, andando descalço no parquinho e adora tirar o sapato e ficar descalço. Já falei algumas vezes sobre a importância disso, mas agora eu quero ouvir de você. Qual é a importância da criança ficar de pé descalço? Várias. Então vamos começar a enumerá-las. Eu acho que eu vou começar ao contrário. O que não acontece com os pés descalços? Papais e mamães e avós. Os avós também participam disso, né? Um temor muito frequente, Carol, de deixar as crianças descalços no chão é realmente, aqui a gente fala dessa forma, né? Vai pegar uma friagem, o piso é muito frio, vai ficar doente, né? O que nós sabemos? O frio, os excessos de temperatura, tanto o excesso de frio quanto o excesso de calor, ele exige mais do nosso organismo. Porém, se a criança está organicamente sã, organicamente saudável, o frio não vai deixar ela doente. Não vai mesmo. Se fosse assim, não tinha esquimó. Os esquimós tinham sido extintos. Na Sibéria, as pessoas não, né? Mesmo aí nos Estados Unidos, onde você mora, quando vem aqueles frios enormes que vocês passam aí, então o frio não deixa ninguém doente. O frio exige mais do corpo, que se está desequilibrado, em desarmonia e carente na sua dinâmica orgânica, e aí ele não dá conta, aí ele fica doente. Aí as pessoas ligam os pontos, tá vendo? Ficou com frio, teve frio, ficou doente, frio, doença, então não. Pode deixar a criança pisar no chão. Outra dúvida que vem muito para mim, mas vai pegar um bicho no pé, né? Vai ser ruim, nada. Tá? Então assim, primeiro, os pés, eles estão cheios, pessoal, cheios de receptores
articulares, tendíneos, ligamentares, cutâneos, que mandam informações para o sistema nervoso central, o computador central. Dentro desse computador central ele tem vários compartimentos. Tem um compartimento específico que se chama sistema tônico postural, que é a parte do sistema central que vai juntar dados de vários locais para formar a nossa postura. Esse sistema tônico recebe informações dos olhos, do sistema labiríntico que fica dentro do ouvido, do sistema oclusal, ou seja, dos dentes, porque a gente sabe disso, e, olha só, dos pés. Okay? Quando a gente calça os pés de uma criança, a gente diminui a possibilidade de boas informações para esse sistema tônico postural. E a criança está numa fase de desenvolvimento, de formação de postura. Ok? Outra coisa, a arquitetura anatômica dos pés é muito próxima à arquitetura anatômica das nossas mãos, que é um instrumento incrível. Ele é formado por vários ossinhos, várias articulações, que têm receptores e possibilidades de movimento e de se moldar no solo que a gente pisa. Colocar um calçado num pé, seja de criança ou seja no adulto, seria o equivalente, imagine só pessoal, você calça luvas de couro, ok? E tenta fazer uma tarefa minuciosa, como, sei lá, costurar alguma coisa, né? Que você precisa de movimentos finos. Não vai dar. Vai dar, mas vai ficar meio aquém do que poderia ser. Não é verdade? Dessa forma, calçar os pés da criança, a gente mina a possibilidade de adaptação dessa arquitetura, diminui a possibilidade de ativação da musculatura que atua no pé e no tornozelo da criança, que vai ser importante para a formação dos arcos plantares ao longo dos anos. Ah, meu filho tem pé chato. Ah, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai lá, tá tudo bem ainda. Andar descalço vai ajudar essa musculatura a atuar. Se você deixar ele só calçado, essa musculatura não faz o trabalho que tem que fazer, esse pé vai para baixo. Né? Deixar a criança, se não tiver, se o terreno for seguro, não tiver nada que vai cortar, perfurar o pé da criança, deixa sujar o pé. Deixa andar descalço, deixa escalar descalço, escalar, né? Então o pé vai trabalhar de forma diferente. Isso é extremamente saudável, extremamente saudável. E por último, tá bom? Depois da pandemia, Carol, aqui no Brasil tinha uma brincadeira, não sei se aí nos Estados Unidos tinha essa brincadeira, mas os pediatras brincavam bastante que toda criança precisa de vitamina S. Vitamina S de sujeira. Tá? Por quê? Porque isso é um estímulo para o sistema imunológico. Não é verdade? Andar descalço, bem ou mal, também expõe um pouquinho mais o corpo da criança ao ambiente externo, à natureza. Tem um autor, acho que ele é americano, inclusive, depois se você quiser eu mando o nome do autor, mas ele escreveu um livro, me chegou há pouco tempo, é A Última Criança da Natureza. Você conhece esse livro? Já ouvi falar, sim. Esse livro é incrível. Fala sobre, olha, uma síndrome de déficit de natureza das crianças e dos adultos, inclusive. Sim. Tá? Então é extremamente importante os pés descalços no chão. Pode colocar o pé descalço no chão, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, é saudável. Olha aí, gente, vocês estão vendo, né? Eu sempre falei muito sobre a importância disso, inclusive tem algo que eu estudei há pouco tempo atrás sobre uma técnica chamada grounding, né? Aterramento, que você fica descalço na natureza e que existe essa troca de energia entre o corpo e a terra e como isso também nos ajuda a ter um efeito no nosso sistema nervoso, a gente acalma. Exatamente. Então, se está valendo falar de grounding aqui, isso também vale, pessoal. A gente sabe, né? O nosso corpo tem um campo eletromagnético. Exato. Né, que já pode ser medido. A Terra, o planeta também. Né? Então, quando a gente tem contato direto, igual aqui, né, Carol? Não sei se você está muito tempo sem ir no Brasil, vai lá e toma um banho de mar, a pessoa sai renovada. Sim. Né? Então, o corpo em contato com a natureza, isso tem equilíbrios mesmo importantes. E é super válido, super justo. Né? Sim.
E a outra coisa que eu ia comentar também, de um post seu, e aí a gente pode começar a finalizar o nosso episódio maravilhoso de hoje, mas eu queria tocar nesse assunto que é a importância do pele a pele, né? Me fala um pouquinho do para além da conexão mãe e filho, ou pai e filho, né? Para além do apego, da construção desse apego nesses primeiros meses de vida, anos de vida, mas hoje a gente também já sabe da importância do toque para o resto da vida, né? O quão importante o toque é. Inclusive, tem alguns estudos super interessantes que quando a gente está estressado ou ouvindo algum barulho mais estressor, é muito comum, ou mesmo em um momento de irritabilidade ou um momento mais angustiado, é muito comum a gente pegar nas mãos e a gente tocar no rosto, né? Não necessariamente a gente se abraça, porque a gente não tem esse costume, apesar de ser maravilhoso a gente conseguir se abraçar. Mas prestem atenção como nesses momentos estressores vocês se tocam de alguma maneira, né? A gente se toca, a gente fecha a mão, a gente fica nervoso, encosta uma mão na outra, ou bota a mão na cabeça. Então fala dessa importância e o quão instintivo é a gente se tocar, a importância disso, né, para a gente poder também se acalmar. Mas me fala um pouquinho da importância do pele a pele para além de construir mesmo uma conexão de afeto. Tá, essa parte do afeto, a princípio é muito falada e muito conhecida, e até a sua área também, né, da parte das emoções, da psicologia. Vamos falar em termos biológicos, pessoal. Somos humanos, mas somos animais também. Né? Somos grandes primatas, digamos assim, né? O topo da cadeia dos primatas, a princípio, em termos de evolução. Começamos por sermos mamíferos, então os mamíferos eles se tocam. Né? Então assim, já se sabe por estudos que o toque promove reações neuroendócrinas, né? Então esse termo técnico, neuroendócrinas, que o nosso corpo ele tem um estímulo neuronal dos neurônios do sistema nervoso e gera uma reação para as glândulas que vai produzir hormônios específicos. Então, uma reação neuroendócrina que gera uma cascata de efeitos benéficos na fisiologia do indivíduo. Uma das que a gente trabalha bastante com isso é a própria estimulação e produção dos hormônios do bem-estar. Né? Então a endorfina, a gente sabe que ela é produzida em maior proporção com o toque suave, o toque sutil, o pele a pele. Então isso é muito importante. E isso gera uma cascata de efeitos salutares, ou seja, que vai trabalhar em prol da boa saúde do indivíduo. E eu falo indivíduo porque não é só em prol da saúde do bebê, é em prol da saúde de quem está com o bebê também ali. Sim. Da mãe, do pai. É importante ressaltar, as pessoas pensam no pele a pele do bebê com a mãe. O bebê com o pai é super importante e super válido também. Sim. Ele tem os mesmos efeitos fisiológicos. As mães ficam com menos depressão, diminui o índice de depressão nas mães, da mesma forma nos pais, diminui o índice de irritabilidade dos bebês, melhora o sono. Olha que beleza! Então, além dessa dinâmica de melhorar o vínculo, que é super importante, e a gente vive numa sociedade hoje tão louca, que esse é um problema do futuro, hein, Carol? O vínculo que as pessoas, né? As pessoas muito com tecnologia, trocentos bilhões de amigos nas redes sociais, mas amigos próximos que realmente têm vínculo, quase ninguém tem, né? Então é muito importante essa dinâmica do vínculo. E qual é o primeiro vínculo que um indivíduo, que um ser humano precisa ter? Com a mãe e com o pai dele. Se ele não consegue fazer um vínculo com a sua mãe e com o seu pai, como ele vai fazer um vínculo com outros indivíduos depois? Né? Então, o pele a pele, o toque, é super importante. E eu falo que o pele a pele e toque é importante não só para os bebês, mas para as crianças maiores também. Quando eu atendia, na época que eu atendia também adultos, eu tinha queixas de algumas famílias, que eu atendia famílias grandes, assim, desde do patriarca, da matriarca, os filhos, os netos e os bisnetos. Eu já cheguei a escutar de paciente minha falando assim, Rafael, o que eu mais sinto falta é de um abraço do meu pai, adulto, pessoas adultas falando isso. Exato. Né? Exato. E aí eu brincava, então por que você não abraça ele?
Aí a pessoa falou assim, não, mas vai achar que eu sou louco. Eu falei, que ache, né? Se você está precisando de um abraço, abraça, né? Então a pessoa chegava ali, quando eu recepcionava, e ela me abraçava. Então o toque é muito importante para o ser humano, não só em termos afetivos e de laços, mas em termos orgânicos e fisiológicos, que repercute nas emoções e vice-versa, inclusive. O que a gente sente, a gente sabe que também gera reações neuroendócrinas que vai repercutir na nossa fisiologia. É uma via de mão dupla aí. Né? Sim, é interessante porque uma das especializações que eu tenho na minha carreira é em trauma, né? E aí a gente não tem como falar em trauma psicológico, emocional, sem falar do corpo, né? Sem falar dos efeitos que isso tem no corpo. Sim. E dos primeiros sinais que a gente via em pessoas que sofreram algum tipo de trauma, não necessariamente trauma relacionado a abuso sexual, alguma coisa nesse sentido, mas era esse retraimento do corpo, Sim. esse não recebimento do toque, né? Assim, como mesmo uma forma de proteção, mas ao mesmo tempo era o que deixava a pessoa ainda mais adoecida. Então é muito importante a gente pegar os nossos filhos, abraçar os nossos filhos, abraçar os nossos companheiros, nossos familiares. Vamos tocar o outro e abraçar. Uma coisa que também acontece muito entre os meninos, né? E aí a gente fala um pouco sobre isso no episódio que a gente fez sobre a masculinidade tóxica, é que os pais deixam de abraçar os seus filhos porque acham que o menino vai ficar afeminado, ou os amigos deixam de se abraçar porque acham que é coisa de, né, assim, sim, afeminado sim. também. Tem um preconceito então, grande ainda, né? Um preconceito Infelizmente. muito grande, isso. E a importância isso de é a gente muito cultural. esclarecer. É Muito cultural. E nós que somos latinos, né? Bem ou mal somos latinos. Você agora, por sinal, hein? Parabéns, agora você é dupla, né? Eu vi ontem, né? Mas o latino tem essa dinâmica muito, né? O sujeito que é homem, ele tem que ser homem mesmo. Aqueles absurdos, né? Olha, homem não chora, menino não chora. Olha, como que o menino vai poder expressar a emoção dele, o que ele sente, se ele não pode chorar, né? O ser humano precisa melhorar muito ainda, né, Carol? Por muita coisa. Então eu acredito que cabe a nós, de pouquinho em pouquinho, e fazendo esses trabalhos, como você vem fazendo aqui no seu Apegados, né, para informar as famílias. Eu acho que o jeito que você começa a abertura do seu programa é incrível, que é um lugar sem julgamento, um lugar seguro para as pessoas. Exato. Não é verdade? Porque mesmo a pessoa que é mais rígida, ela é mais dura, a gente sabe que ela também tem as coisas delas ali. Né? Então, geralmente quem é o pior sujeito é o que ele é o mais sofrido de todos. Ele só não admite isso. Exato. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que as pessoas que mais precisam de amor muitas vezes pedem por amor da pior maneira possível, né? Porque é como eles sabem se expressar. Então, por isso que a gente está aqui. Eu quero aproveitar e agradecer a sua presença. Espero que esse episódio, gente, tenha sido muito enriquecedor para todos vocês. Se você conhece aí mamãe, papai de primeira viagem, ou alguém que possa ouvir esse episódio e se beneficiar, manda, encaminha. Se você ainda não deu 5 estrelas para o Apegados, vai lá dar, porque isso ajuda muito o algoritmo a expandir um pouco a nossa mensagem, para que a gente realmente aí consiga ajudar mais famílias. Rafael, muito obrigada mais uma vez por estar aqui presente com a gente. E diga para as pessoas onde é que elas podem te encontrar. Eu vou também deixar essas informações no link do episódio para vocês encontrarem ele, aonde ele estiver disponível. E mais uma vez, muito obrigada. Legal. Bom, eu queria só fechar com uma última observação, Carol, que eu acho que é muito importante e válida, tá? Principalmente no país que eu vivo. Quando uma família for procurar um osteopata pediátrico, assegure que esse profissional realmente tenha uma formação adequada, tenha a especialização adequada em osteopatia pediátrica, porque infelizmente nós vemos muitos profissionais que a princípio nas redes sociais estão abafando e nós sabemos que não é tanto assim. Como eu sou professor numa instituição internacional que forma osteopatas e dou formações em osteopatia pediátrica, muitas vezes a gente conhece essas pessoas e então fiquem atentos a isso. Então tem muitos profissionais no Brasil que são competentes sim,
né, em várias regiões do país, mas por favor, tentem se assegurar da formação do indivíduo, né, das recomendações, isso é super importante, tá bom? E eu moro e atendo em São Paulo, na capital, tá? Vocês podem me encontrar pelo meu Instagram, que não é um Instagram super profissional, sou eu mesmo que faço. Estava falando com a Carol que eu me esforço muito para ficar presente ali, né? É o @rafael.correia.osteo. Ali eu tenho semanas e meses que eu produzo bastante, outros eu fico um pouquinho mais distante, mas a gente sempre tenta trazer conteúdos relevantes para as famílias, né? E eu fico à disposição, quem tiver alguma dúvida em relação à osteopatia, que eu possa eventualmente ajudar, vai ser um prazer poder ajudar o seu público aí. E vou finalizar falando isso, reforçando, quem está escutando até agora, até o final do capítulo, é bem provável que já tenha dado 5 estrelas. Mas se não deu, precisa dar. Porque como que informações tão boas como a Carol faz, vai chegar nas famílias? O algoritmo lá, eu acho que é assim que fala, né? Ele não vai entender. Né? E as pessoas às vezes curtem, dão 5 estrelas para as coisas tão, entre aspas, bobas. E tá tudo bem também. A gente precisa rir, a gente precisa se divertir, tá ótimo, tem a sua valia. Porém, informações importantes como essa precisa chegar nas famílias que têm necessidade delas. Então, vamos colaborar e ajudar, né? Muito obrigada. Obrigada a vocês também mais uma vez por estarem aqui comigo. E a gente se fala no próximo episódio do Apegados. Tchau, tchau, gente. Até logo.